O tema que será debatido nesta primeira teleconferência é o atendimento à pessoa com deficiência em Santa Catarina. Eu vou tentar ser objetivo. Aumentou o número de autismo ou aumentou a detecção de autistas pelo Brasil e pelo mundo? Como é que é isso? Primeiramente, aumentou a detecção. E como aumentou a detecção? Na medida em que profissionais começam a detectar e estudar os fenômenos, os sintomas, as atipicidades de uma pessoa com autismo, isto foi se alastrando para outros profissionais que passaram também a se interessar pelo fenômeno. Com isto, aumenta-se, não é o número, mas da detecção. Vários profissionais passam a se interessar, passam a estudar o fenômeno e com isto, esses meninos e meninas que chegavam aos nossos consultórios, às nossas instituições, com 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, já passaram a chegar a gente com 2 anos, 3 anos, incluindo a semana passada, uma família que entra em contato comigo com um filho de 18 meses de idade, já com a suspeita de autismo. Dizer que nós temos que, para ter um atendimento de qualidade, temos que observar cada caso em especial. Literalmente isso. Porque não existe um autismo igual ao outro. Cada pessoa com autismo tem um conjunto de sintomas que este conjunto vai perfazer a síndrome. E esta síndrome, ela, dentro do autismo, pode vir, em muitas vezes, acompanhada de uma outra tipicidade que nós chamamos de comorbidade. Só dou um exemplo, para não me alongar muito. Uma boa parte das pessoas com autismo trazem consigo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E não sabemos o porquê. Presidente, a FCEE trabalha com diversas instituições que atendem as pessoas com deficiências, e nós sabemos com deficiência auditiva, visual, os diversos graus de autismo, enfim. Eu lhe pergunto se a Federação Catarinense de Educação Especial consegue promover a política de inclusão em Santa Catarina com um apoio, na medida do possível, mais igualitário a tantas instituições conveniadas, com demandas que são específicas de acordo com cada tipo de deficiência tão diferenciada. É possível dar esse atendimento, apesar da dificuldade que se encontram, justamente por essa diversidade? Vamos fazer uma pequena correção, é fundação, não é federação. Federação é Federação das APAES. Eu falei federação? É então, Fundação Catarinense. Foi ato falho, evidente que mais do dois. Que... Mas vamos lá. Mas assim, a Fundação Catarinense de Educação Especial, desde a sua fundação, ela tem 53 anos, né? Então, desde a sua fundação, ela sempre trabalhou pela inclusão da pessoa com deficiência. Sempre. E sempre fomos pioneiros em todas as demandas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos no nosso campus 10 centros de atendimentos. Esses centros atendem a área da deficiência auditiva, visual, altas habilidades, avaliação, reabilitação, a parte de educação física, né? Então, a gente tem os centros que desenvolvem pesquisa e conhecimentos aplicados. Esses conhecimentos aplicados são desenvolvidos por técnicos e esses técnicos prestam assessorias às 250 instituições que são conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial. São APAES, são AMAs, são associações de cegos, associações de surdos, associações de síndrome de Down. Então, dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial, que nós desenvolvemos esse conhecimento. Por isso foi importante esse convênio com a FAPEU, para que a gente aprimorasse ainda mais o conhecimento técnico e científico, trazendo a universidade, trazendo a FAPEU para junto dos nossos técnicos, para alavancar esse conhecimento, para trabalharmos no extensivo. Somente em assessoria foram assessorados mais de 1.600 técnicos. E mesmo durante a pandemia, a área técnica como a área administrativa, não deixamos de assessorar as entidades que são conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial. E como que nós atendemos essas entidades? Nós fazemos cedência de profissionais
né, através do repasse do MRD, que é o modelo de repasse direto, onde eles fazem adesão, a entidade faz adesão, e nós repassamos o recurso financeiro, a entidade contrata o profissional. Ou então, através da cedência de profissional ou efetivo ou ACT, que é feito através da chamada pública, onde a gente cede o profissional para estar atuando na instituição que é credenciada junto com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Este ano foi um ano muito significativo para a Fundação Catarinense de Educação Especial, porque nós percebemos que as instituições, elas precisavam de um investimento muito grande, porque elas são parceiras, elas atendem 25 mil crianças diretamente, e essas crianças precisam de um atendimento de qualidade. Então apresentamos ao governador Carlos Moisés o programa SC Inclusiva. Esse programa, ele veio dar um suporte técnico para as instituições. Muitas instituições, Mota, precisavam, assim, comprar ônibus adaptados. Outras instituições precisavam de equipamentos de informática, que isso a gente sentiu durante a pandemia, porque não somos só nós que precisamos nos comunicar. A criança com deficiência, durante a pandemia, ela se comunicou com os seus profissionais, porque eles estavam presentes. E as famílias das crianças com deficiência, eles se comunicavam com os seus professores que passavam atividade. Então, nós conseguimos, através desse programa do SC Inclusiva, informatizar 90% das instituições de Santa Catarina. Porque nós lançamos um edital de chamada pública, onde cada instituição poderia escolher 2 programas. Alguns escolheram ônibus adaptados, outros parques sensoriais, salas, informatizaram as APAES, equipamentos. Então, o que eles precisavam, a gente conseguiu através deste programa. Além disso, fizemos uma parceria muito grande com a Federação das APAES, onde todas as cadeiras de rodas das crianças que precisam de cadeiras de rodas estão sendo renovadas, e junto com a cadeira de roda, cada criança de Santa Catarina está recebendo a cadeira de roda e a cadeira de banho. Por quê? Porque eles precisam, né, de uma qualidade de vida, não só na escola, mas em casa, para fazer a sua higiene. Isso é dar uma qualidade de vida. E como você estava falando em autismo com o Facion, várias AMAs, você que faz a apresentação de programa, você vê que várias AMAs, às vezes, elas fazem atividades para arrecadar fundo, para sobreviver. Então, o que nós fizemos? A gente conversou com várias prefeituras. Vou te dar o exemplo de Imbituba. Conversamos com o prefeito cedeu o terreno, o engenheiro da prefeitura fez a planta, e a Fundação Catarinense, através do governo do estado, repassou o valor de 1.500.000 e a prefeitura está construindo a sede da AMA. Assim foi feito em Araranguá, onde o prefeito cedeu o terreno, nós, através da fundação, pelo governo do estado, repassamos o valor, eles estão construindo a sede da AMA. Balneário Camboriú, a AMA Oeste está sendo construída, em Chapecó está sendo construída uma AMA. Nós estamos construindo 9 AMAs. Isso significa dar qualidade aos alunos autistas. E não foram só AMAs que estão sendo construídas. APAES novas estão sendo construídas, que não saía do papel. Uma entidade que atende crianças recém-nascidas com síndrome de Down em Itajaí. Está sendo construída sede nova. Em Itajaí também uma entidade que atende crianças com deficiência visual. Está sendo construída a sede. Então, nós estamos investindo na infraestrutura dessas entidades que são parceiras. É um olhar diferenciado que o governo do estado está tendo para a pessoa com deficiência. Então, nós estamos dando esse suporte técnico e não está sendo assim, a fundação dizendo o que os presidentes das entidades precisam, e sim as entidades nos dizendo o que eles precisam para dar uma melhor qualidade de atendimento à criança com deficiência. Bom, não tenha dúvida que esta definição, esta mudança de mão de direção
da definição acaba sendo fundamental para ditar os rumos da Fundação Catarinense de Educação Especial e fazê-la ainda mais útil no apoio a essas instituições. Foi um aporte financeiro tão grande. grande. Hoje nós temos investido no programa SC Mais Inclusiva, nós começamos com 50 milhões. Nós investimos até o presente momento, foram 900 projetos que foram contemplados e chegamos no montante de 250 milhões. Mais do que o Sim, previsto. 250 milhões. Presidente, muito obrigado por enquanto. Eu vou pedir para complementar tudo o que a presidente disse, porque há um outro aspecto muito interessante da Fundação Catarinense de Educação Especial, que é na promoção de uma política de inclusão no mercado de trabalho, que complementa basicamente todo o apoio dado a essas instituições. Vamos conhecer um pouquinho desse outro lado da Fundação, por favor. Programa Inclusivo de Aprendizagem. A experiência do primeiro emprego no Centro de Comando e Controle da Polícia Militar em Florianópolis. Kessia, Matheus e Arthur são pessoas com deficiência, o que não impede os três de viver a experiência do primeiro emprego no Centro de Comando e Controle da Polícia Militar em Florianópolis. O importante disso é que eu tô aprendendo a poder ser mais responsável, né? E também isso é importante porque eu tô ajudando em casa com a minha família e isso é muito importante para mim também. Tem sido uma experiência muito boa, eu tenho aprendido bastante coisa aqui e é bom também para minha autonomia, para mim poder me desenvolver melhor. Só tenho a agradecer mesmo. Eu vigio as câmeras, né, da entrada do terminal e também monitoramento de quase tudo em geral. O mais importante é poder ver que eu faço parte. Assim como qualquer outra pessoa, eu me sinto feliz e acho que eu estou fazendo um trabalho excelente. O trio integra um grupo de 9 beneficiados pelo Programa Inclusivo de Aprendizagem, que encaminha pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Uma parceria da Fundação Catarinense de Educação Especial com o Centro de Integração Empresa-Escola e a Polícia Militar. O papel do CIE é aqui de atuar como uma entidade formadora do programa de aprendizagem, que estabelece uma cota para a inserção de jovens no mundo do trabalho. E aqui no caso a gente atende, né, uma parceria com a Polícia Militar e também com a Fundação Catarinense, onde se abriu a possibilidade de jovens, no caso também jovens com deficiência, atuarem dentro desse programa, que possibilita uma experiência prática, né, muito rica, tanto para quem recebe o jovem, quanto para o próprio jovem que vivencia na prática um outro mundo e assim segue adiante numa futura carreira profissional. Esses alunos são preparados, né, para o encaminhamento ao trabalho. Quando a gente vê que eles estão preparados, a gente encaminha. No caso aqui foi o contrato de aprendizagem, né, que eles vão ter uma experiência de 2 anos, né, numa experiência de primeiro trabalho, né, para depois serem encaminhados. Eles que eles já vão ter contato do que é o mercado de trabalho. Poder trazer os jovens, tanto o autista quanto o surdo, o com baixa capacidade intelectual, possam também se sentirem úteis, poderem receber uma contrapartida pelo trabalho que eles fazem e fazem muito bem feito. A ideia nossa é multiplicar esses 9, passando para utilizar todas as mesas que nós temos aqui, 24 jovens só na nossa sala, que o bom resultado realizado pelo nosso trabalho possa ser multiplicado não só em Santa Catarina, mas possa ser utilizado em outros estados da federação. O coração deles é infinito. E eu lhe pergunto se, apesar de todo o trabalho da Fundação, é possível dizer que a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho depende quase exclusivamente de parcerias como essa? Eu lhe pergunto, seriam mais a exceção do que a regra, lamentavelmente, por enquanto? Eu diria que o trabalho que a Fundação faz é regra. Os profissionais do CEDET, que é o Centro de Encaminhamento ao Mercado de Trabalho, é um trabalho muito sério e muito comprometido. É um centro que se dedica e trabalha dia a dia fazendo a inclusão da pessoa no mercado de trabalho. Quando passou essa matéria, era um número. Hoje já é outro número.
e eles levam muito a sério essas parcerias e a inclusão verdadeira do aluno no mercado de trabalho. Mas basicamente depende da parceria? Nós temos muitos parceiros e a Fundação é muito procurada para incluir pessoas no mercado de trabalho. Se você que está nos assistindo agora tem possibilidade de propor algo novo à Fundação, a pessoa pode fazer um contato com a Fundação? Com certeza. Muitas empresas procuram a Fundação porque o Senet tem um cadastro das pessoas, né, com deficiência, e sempre os nossos profissionais estão orientando, encaminhando as pessoas ao mercado de trabalho. E mesmo durante a pandemia, nós não paramos de incluir as pessoas no mercado de trabalho. Isso foi muito gratificante. Aliás, a senhora abordou anteriormente na sua fala a questão de proporcionar às famílias das pessoas com deficiência a possibilidade de comunicação digital, de internet, de computadores. E eu fico imaginando que, mais do que qualquer outro tipo de pessoa, eles precisam disso, independente da pandemia, não é isso? Com certeza. Eu tenho várias pessoas com deficiência que, na caminhada, com 36 anos de caminhada, me tornei amigos deles. E hoje, com o WhatsApp, toda noite eles... Boa noite, Janice. Bom dia, Janice. Hoje uma disse, Janice, lembra, hoje é meu aniversário. Eu já sabia que tinha que ir no Facebook dela e colocar feliz aniversário. Então, você acaba criando essa amizade. E assim são os alunos com os professores, no trabalho. E essa interação digital tem sido muito importante, aproximou os pais dos profissionais. E não é só na Fundação, Mota, eu te digo assim, eu visito o estado todo, as APAES, e ouço muito relato como a pandemia, a tecnologia aproximou os alunos e os pais dos profissionais. E isso tem sido muito rico. Professor Fassion, o senhor está só nos ouvindo, mas eu fico imaginando que o senhor está fazendo relações com o trabalho que o senhor desenvolve no Brasil e fora dele. Eu queria lhe pedir para esclarecer um pouquinho como é que as instituições que atendem as pessoas com autismo em municípios grandes ou municípios pequenos, ou seja, com realidades muito distintas e, consequentemente, com problemas muito diferenciados, também conseguem lidar com as dificuldades do dia a dia em cada um desses municípios. Que experiência o senhor pode nos trazer acrescentando? Enquanto Janice falava e víamos aí o vídeo, ou escutava o vídeo, me lembrei que uma outra alternativa que a gente pode ter, principalmente no mundo das pessoas com autismo, porque como eu havia explicado antes, existem vários tipos, nós chamamos de graus de acometimento. Nós temos, por exemplo, autistas de alto funcionamento, são pessoas que podem chegar ao ensino superior, principalmente quando exige ser deles pensamento lógico, pensamento matemático, e eles muitas vezes têm uma performance melhor até do que um indivíduo comum. Mas um ponto central também que eu tenho percebido em várias APAES, isso eu tenho gostado muito dentro desse programa, dessa ideia da Fundação, que querendo ou não, é bom sempre lembrar, e eu me sinto bem à vontade para dizer, porque eu não sou catarinense. A Fundação Catarinense de Educação Especial tem uma história muito certeira no nosso país. A Fundação Catarinense teve durante muito tempo na vanguarda do Brasil. Foi pioneira. Aí houve tempos difíceis, como existem tempos difíceis na economia, na educação, seja o que for, em que essa fundação ficou um pouco na retaguarda. E eu, de fora, rodando o meu país e rodando outros países onde eu trabalho, faço as minhas coisas, a gente vem percebendo, cadê a fundação? Cadê a fundação? E inclusive, eu estava na Alemanha quando eu tive a notícia de Janice que ela teria sido nomeada como a presidente dessa fundação. Conhecendo-a, como eu já conheço há alguns anos, eu já pensei, não vai ser diferente, vai dar certo, porque ela é obstinada em fazer as coisas com uma certa perfeição, não é? E eis que, em poucos meses, Janice relata para nós aqui, ao vivo e a cores, uma série de conquistas que em tão pouco tempo, na reorganização desta fundação, e eu tenho uma expectativa muito grande de que em poucos meses e pouco tempo, vamos dizer assim,
essa fundação vai voltar até aquela força que ela teve anteriormente, e isto é bom para o país, não é bom só para Santa Catarina, porque na medida em que essa fundação vai experimentando projetos bem-sucedidos, experimentados nas décadas anteriores, com as novidades de conhecimento, com a ciência, que vem cada vez mais aprimorando o conhecimento, diagnóstico diferencial, novos modelos, por exemplo, na avaliação pedagógica, psicopedagógica, isso vai ser, na verdade, para todos aqueles que trabalham, para Santa Catarina, que está dentro, não é, do seu próprio estado, não é? Isso muito provavelmente vai fazer muito bem ao país. Essa é a minha expectativa. E não deixando de explicar também que não só deve-se buscar uma parceria com as empresas na busca de cumprir, inclusive, a prerrogativa legal das empresas terem pessoas com deficiência, mas aqueles um pouco mais acometidos, aqueles que têm um pouquinho de dificuldade, as próprias instituições, e eu tenho uma série de exemplos, nem vou usar um aqui para não perder muito tempo no sentido do tempo escasso que temos, mas, por exemplo, eles mesmos começarem a montar projetos dentro, vou dizer, uma das APAES que eu acompanho há mais de 28 anos, criaram, por exemplo, uma APAE rural. E os meninos foram treinados e aprendendo a plantar cenoura, quer dizer, legumes, verduras e 3 ou 4 tipos de frutas. E eis que nessa cidade, no estado de São Paulo, os dois melhores e bons restaurantes da cidade compram toda a produção lá da APAE, mas não é para ajudar os pobres, coitados daqueles meninos que precisam de ajuda. Não. Produto orgânico, de boa qualidade e bom preço. Os 2 restaurantes compram tudo deles. É isso. Tão simples assim. Se me permite, eu me lembro quando nós tivemos a instalação de uma indústria que produzia hastes flexíveis aqui, o cotonete, como a gente chama. Na linha de montagem, algumas caixas saíam vazias e eram embaladas vazias e as farmácias começaram a reclamar. E quem cuidava da linha de montagem no ponto final era um jovem com deficiência aparente. Tiveram que chamar o representante da máquina da Itália, que havia montado, e quando ele chegou ao Brasil para verificar qual era o problema, o menino já tinha resolvido o problema. Ele pegou um ventiladorzinho do pai, que era caminhoneiro, aqueles ventiladorzinhos de pilha, e colocou na linha final onde as caixas vinham. As caixas que eram vazias, o vento do ventilador jogava fora, só passavam as caixas pesadas. Deveria ser algo tão normal que não precisaria haver a lei de cota. Concordo plenamente. Sabe? Santa Catarina e o Brasil assim, tem tantas leis para tudo. É só colocá-las em prática, sabe? Quanto maior o número de leis, maior é a ignorância do povo, diz um sábio pensando. Mas vamos lá. Nós falamos aqui do repasse de recursos pelo governo estadual para instituições conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu vou tomar como exemplo, pedir licença a vocês, para os nossos telespectadores também, a APAE de Florianópolis. De que maneira esses recursos repassados podem melhorar o atendimento às pessoas com deficiência? E, na sequência, temos mais 2 depoimentos que trazemos gravados, um deles do próprio presidente da APAE Florianópolis e outro da Associação Catarinense de Autismo. Por favor. Bruno Tessari, 21 anos. Desde os 7, vive na APAE de Florianópolis uma rotina de atividades. Hoje, além de frequentar as salas de aula e de atendimento especializado, Bruno trabalha na instituição que abre portas para mais de 600 pessoas com deficiência. A APAE de Florianópolis sofreu com o ciclone bomba que atingiu o estado em junho de 2020. Mais de um ano depois, esse galpão continua interditado. Salas e equipamentos destruídos. Em meio ao caos, as paredes mantêm de pé palavras de ordem.
A APAE de Florianópolis é uma das 28 instituições que atendem as pessoas com deficiência em 24 municípios das regiões da Grande Florianópolis e da Serra Catarinense, beneficiadas por um repasse de recursos do governo do estado da ordem de mais de 27 milhões de reais. Aportes financeiros como esse têm chegado a todas as regiões de Santa Catarina, fortalecendo a política de inclusão. Uma série de recursos que todas as instituições especializadas em educação especial, envolvendo APAES, AMAs, associações de cegos, associações de surdos, necessitam para desenvolver um trabalho com qualidade e eficiência. São mais de 200 milhões de reais em investimentos na educação especial. Este ato agora são mais de 27 milhões, envolvendo aí 24 municípios, 28 instituições espalhadas pelo estado, pela região serrana, aqui na Grande Florianópolis. E a gente está fazendo esse movimento em todo o estado de Santa Catarina. O Bruno fez questão de participar da cerimônia de anúncio dos repasses que vão melhorar o atendimento especializado de 3 mil pessoas com deficiência em mais 2 regiões do estado e que vão reconstruir a APAE de Florianópolis, aumentando o número de colegas do Bruno na instituição, de pouco mais de 600 para 1.000. É importante essa doação, fazer sala de aulas para os alunos. A APAE agradece. E os principais desafios do atendimento com pessoas com deficiência é manter um serviço com qualidade dos profissionais capacitados, remuneração adequada e equipamentos de última geração. É muito importante também o envolvimento das famílias e da sociedade num todo, na inclusão com as pessoas com deficiência na escola e no mercado de trabalho. Acessibilidade de fato e respeitando as leis. A parceria com o governo estadual está sendo ótima esse ano, porque o governo está investindo em capacitação e também investindo na melhoria de toda a estrutura das APAES. No Brasil, atualmente, possuímos em torno de 25 milhões de pessoas com deficiência. E dentro deste número que se apresenta, encontramos muitos desafios. E precisamos, enquanto sociedade, enquanto entidades que trabalham com pessoas com deficiência, garantir a autonomia e a cidadania a todas essas pessoas. Algumas coisas são necessárias para gerarmos mudanças, que começam pelas coisas mais simples, sendo uma delas acreditarmos no potencial dessas pessoas e realizar ações para que tenhamos acesso à cidadania. Nesse processo, felizmente, as entidades que trabalham com pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina têm uma parceira imprescindível, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial, que possibilita às entidades desenvolverem seu trabalho com maior profissionalismo e segurança, fazendo com que nossas entidades sejam referência de qualidade em entidades especializadas e dessa forma dando oportunidade às crianças, jovens e adultos com deficiência estarem incluídos em nossa sociedade com todo respeito e dignidade, com todo o cuidado que todo cidadão merece. Muito bem. Então, o que nós acabamos de ver e ouvir mostra, na prática, a aplicação de um direito que tem lei própria. Diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, ser dever da família, da sociedade e especialmente do Estado garantir a inclusão dessas pessoas. Não só no trabalho, mas em sociedade mesmo. Uma política de Estado que é muito mais do que só uma política. Portanto, mas que acaba ficando na dependência da boa vontade dos políticos, e vocês sabem muito bem disso, dos governos, tirá-la do papel. E eu pergunto a quem tem uma experiência muito grande por conhecer as várias realidades, estou falando do professor Fassion, como é que isso é possível, tirar do papel uma lei e transformá-la realmente? É tão simples. Na verdade, a dificuldade que eu tenho para entender é como algo tão simples pode se tornar tão complicado. Porque muitas vezes não depende nem do
dinheiro. É claro que com o dinheiro você tem materialmente uma condição de fazer algo ainda mais perfeito. O problema é o que a gente chama da vontade política. Mas para a vontade política, nós temos que ter representantes nossos nas câmaras, seja Assembleias Legislativas estaduais, seja na Câmara dos Deputados, no Senado. Nós precisamos também eleger pessoas que conheçam, que tenham uma certa sensibilidade. Porque a partir do momento que nós possamos compreender que por mais invasiva que possa ser um tipo de deficiência, há sempre algo que fazer. Talvez nós não podemos falar de cura, nós não vamos salvar ninguém. Até porque a maioria destes casos que nós conhecemos hoje, seja no retardo, no desenvolvimento neuropsicomotor, seja no autismo, nós não temos ainda tecnologia clínica suficiente para chegar a uma cura. Mas você consegue, pode, através de coisas simples, gestos simples, conseguir fazer com que as pessoas possam melhorar um pouco as suas condições de vida. Nós, por exemplo, conseguimos fazer com que o indivíduo aprenda a cuidar de si mesmo primeiro. Vestir-se, despir-se, tomar banho sozinho, movimentar-se, não é? Isso é tão simples de fazer, basta a gente querer fazer passo a passo e não querer de imediato iniciar um tratamento e fazer a cura. Só para terminar, lembremos-nos, na história tudo inicia-se, já havia movimentos antes, em 1777. Johann Heinrich Pestalozzi, um suíço. E foi ele, um dos precursores, que começou a pensar o seguinte: caramba, essas pessoas têm uma deficiência, têm dificuldades com algo na sua vida. Se nós nos dedicarmos um certo tempo a estas pessoas, que elas aprendam a fazer uma ou outra coisa, se tornarem um pouco mais autônomas, do grego, autonomia. Se a gente conseguir fazer com que elas conquistem uma parte da sua autonomia, o mundo todo já ganhou. Tudo já ganhou. Então, hoje nós já estamos nas condições, ou numa condição tecnológica de conhecimento, que você precisa de dinheiro, porque também sem uma infraestrutura para um projeto, né, você precisa primeiro ter a infraestrutura. Mas muitas vezes com gestos, como por exemplo, uma plantagem, como eu expliquei agora mesmo. Eu acho essa discussão da maior importância. Vou pedir a Janice apenas objetivamente uma coisa. Faltam projetos, ou seja, o professor Facione disse que não falta, na grande maioria das vezes, dinheiro. Faltam projetos bem preparados e estipulados para buscar esse dinheiro, professor? Faltam. Acho que anteriormente eu te relatei que quando a gente implantou o programa SC Mais Inclusiva, todas as entidades tiveram que escrever projetos. Nós, quando lançamos o programa, nós lançamos através de um edital de chamada pública, para que fosse um programa transparente, que todos pudessem participar e escolher o que precisavam para que a sua entidade fosse equipada. E a gente percebeu que muitas entidades, aqui eu envolvo todas as entidades, eles sentem dificuldade em escrever projetos. E nós vamos ter que investir, enquanto fundação, já é uma meta do ano que vem, trabalharmos no mês de fevereiro na elaboração de projetos. Isso é uma grande dificuldade. Excelente. Porque eu liguei assim para várias instituições e perguntava: presidente, o senhor tem algum projeto, tem alguma coisa emergencial que o senhor precisa para a sua instituição? Ah, não tenho. Depois que dava aquele start, que ele lembrava, mas eu preciso disso. Enquanto que outros, não, eu preciso disso, já tenho o projeto pronto. Quem já está preparado sempre com projetos prontos. Sim. E isso é uma questão, principalmente quem é o terceiro setor, precisa estar sempre com projetos. E não é de hoje, por isso eu provoquei aqui a chamada, até para que todos que nos assistem percebam como é importante estar preparado. Que o dinheiro existe e a gente percebe claramente. É saber buscar. Saber buscar, exatamente. Saber buscar.
Bom, professora Janice Krasniak, a política de inclusão se apresenta como uma das bandeiras do governo do Estado no atual mandato. As ações adotadas aqui em Santa Catarina se alinham com as diretrizes do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos? E eu lhe pergunto, tem recebido a atenção que esperávamos por parte do governo federal? Olha, o Estado de Santa Catarina, como você colocou antes, nós trabalhamos uma política de inclusão. A nossa política, nós trabalhamos muito alinhado com a proposta da Secretaria da Educação. Como, por exemplo, esse documento aqui, ele foi escrito, né, que são as diretrizes dos Centros de Atendimento Educacional Especializados da Educação Especial. Esse documento, ele foi escrito por técnicos da Fundação Catarinense de Educação Especial, ele não fugiu da política nacional, ele levou como base a política nacional, mas respaldado pela política do Estado de Santa Catarina, que é a política de inclusão, e ele foi escrito por técnicos da Fundação Catarinense de Educação Especial, com representantes dos outros segmentos e da Secretaria Estadual de Educação. Então, é um documento que não foi construído sozinho, mas construído em muitas mãos. Então, o que nós procuramos trabalhar é em harmonia, aproveitando o conhecimento de todos. Então, esse é o nosso propósito. E assim como nós estamos já trabalhando, que vai ser lançado, doutor Facião, em abril, nós vamos lançar as diretrizes do autismo, que está sendo construído junto com representantes da Federação Catarinense das APAES, da Associação Catarinense de Autismo, que congrega todas as entidades de autismo, da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, esses técnicos estão se reunindo, estão construindo um documento como esse sobre o autismo, que vai respaldar tanto os autistas que frequentam o atendimento educacional especializado nas APAES e os autistas que frequentam as AMAs. Então, e os autistas que vão na rede regular de ensino. Então, é um documento não construído sozinho, mas em muitas mãos, olhando sempre embasado com todos os outros documentos. Maravilha. Essa é a nossa proposta. Muitas mãos, muitos olhos, muitos cérebros e muitos corações. Não tenho dúvida. Obrigado, presidente. E curioso, meus amigos, é que em dezembro, mês em que estamos, o calendário tem uma série de datas que chamam a atenção à reflexão. Né? Uma data é importante, mas não precisa. O ano inteiro a gente tinha que estar preocupado com isso, com aquilo. Mas a data celebrante é importante para chamar a atenção das pessoas. Vou puxar aqui da colinha que me foi passada pela produção. Olha aqui. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro. Dia Nacional da Acessibilidade, dia 5 de dezembro. Dia Estadual das APAES e da Federação Catarinense das APAES, dia 11 de dezembro. Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, dia 13 de dezembro. Dia Estadual dos Profissionais e Voluntários das APAES, AMAs, APAS e demais instituições especializadas no atendimento à pessoa com deficiência, hoje, dia 20. A todos vocês, um abraço carinhoso. Mas em homenagem a todas essas datas, mas em especial a da pessoa com deficiência visual, a referente à acessibilidade, nós vamos destacar na reportagem que vem na sequência um recurso inclusivo que está sendo inclusive utilizado, claro, nessa transmissão da teleconferência, que é a audiodescrição. Além da Libras, nós também estamos com audiodescrição. Alguém está contando para as pessoas que são surdas o que está acontecendo, cegas, evidentemente também, o que está acontecendo pela dificuldade que elas têm de acessar a tudo aquilo que nós estamos mostrando. Vamos registrar esta reportagem especial a partir de agora. Sobre fundo branco, em letra maiúscula, o símbolo da audiodescrição, a letra A e a letra T. No lado direito, 3 riscos de meia-lua como ondas sonoras. Palavras que valem por 1000 imagens.
A audiodescrição traduz cenas, cenários e personagens para uma plateia que enxerga pela voz de quem se capacitou para isso. Meu nome é Betty Biggin, sou audiodescritora, tenho 1,64 m, pele branca, cabelos loiros ondulados até os ombros. Estou usando uma blusa azul clara com um elástico em decote canoa. A audiodescrição, ela se tornou tão importante nos dias atuais porque em tempos de internet, onde as pessoas dão um valor imenso às imagens, as pessoas que não enxergam ou que têm baixa visão também têm esse direito de saber o que realmente está sendo exibido. A jornalista de TV contava histórias com o uso de imagens. Agora, como audiodescritora, desde 2018, por meio da voz, consegue dar luz à visão. E conta com a consultoria de quem mais aprendeu a fazer da audiodescrição esse modo de ver. É fundamental que, não só neste trabalho de audiodescrição, e aí nós podemos estender para várias outras áreas e instituições, o fazer para é muito cômodo, é muito confortável. O desafio é fazer com, é saber realmente do que essas pessoas necessitam e trazer mais qualidade para a oferta desse trabalho. Quem lê com as mãos também sabe como traduzir imagens em palavras. Você pegar um livro didático, como eu trabalho na produção de livros, tem muita fotografia, muita imagem, então isso facilita, a audiodescrição facilita para a pessoa com deficiência, para que esse material se torne funcional para ela, né? Para que ela consiga ter um aprendizado melhor, que ela consiga ter uma evolução dentro do conteúdo que está sendo ministrado naquele material, né? Então, ela é uma ferramenta de uma extrema importância. Deficiências, elas enriquecem a sociedade. E a audiodescrição veio para ficar junto com Libras e também com as legendas. E é assim que a gente precisa conduzir o mundo, com igualdade para que todos possam usufruir daquilo que é belo neste nosso planeta. Acessibilidade digital, a gente falou agora há pouquinho da importância, conforme mostra a reportagem, e eu lhe pergunto, a Federação Catarinense de Educação Especial está atenta a estas questões? A gente abordou muito brevemente aqui com aquela pergunta que eu lhe fiz fora do script, mas eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais. Qual é? Sim, a Fundação Catarinense de Educação Especial está atenta a isso. E hoje, quando a gente fala em acessibilidade, não é somente acessibilidade para a pessoa com deficiência. Hoje nós temos que pensar que os jovens um dia vão ser velhos. E os técnicos da Fundação, além de pensar na acessibilidade para a pessoa com deficiência, eles participam de vários debates, como, por exemplo, nós temos as engenheiras que participam do debate do SC Mais Inclusiva. Nós temos 2 engenheiras dentro da Fundação Catarinense de Educação Especial, e hoje elas analisam todas as plantas que chegam de construções das APAES e já se preocupam com a acessibilidade nas obras das APAES, que venham com toda a acessibilidade. Se não vem uma planta adequada, elas retornam para que os engenheiros já vejam a acessibilidade. O novo prédio que vai ser construído na Fundação Catarinense de Educação Especial, nós licitamos agora um novo prédio, vai ser de 3 andares, 700 vão para esse novo prédio, e ele vai ser um modelo de acessibilidade. Então, os técnicos do estado todo que vão lá para se capacitar, para ter assessoria, eles vão num prédio novo que vai ser referência em acessibilidade. Então, a gente se preocupa com acessibilidade. O CAP, que trabalha com o livro digital para as pessoas com deficiência, que fazem avaliação funcional para as pessoas com baixa visão, que colocam prótese ocular nas pessoas que necessitam de prótese ocular. Então, a gente se preocupa, sim, com a acessibilidade. Eu lembro quando eu fui supervisora de pesquisa na Fundação Catarinense, uma das preocupações muito grande minha era a adaptação em relevo, que é a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Muitos funcionários estavam se aposentando e levando esse conhecimento. A gente transformou
num livro o conhecimento desses funcionários, porque é uma acessibilidade, o trabalho em relevo. Então, a gente está sempre muito atento a essa acessibilidade. Agora, eu pergunto ao professor Fassion, a acessibilidade às pessoas com deficiência também é regida por leis. Cabem as perguntas, no geral, essas leis são cumpridas efetivamente por sua experiência, por sua vivência por aí? Nós brasileiros somos danados para fazer lei, somos danados para fazer um bando de coisa. O problema está no cumprimento dessas. É claro que nós vamos encontrar algumas cidades mais sensíveis, outras cidades menos sensíveis. Isso depende muito das políticas locais, prefeitos, pouco menos dos governadores e muito menos ainda da federação. Porque ela ali naquela cidade, uma rua que vai abrir, uma passagem que vai ser construída, um caminho num parque que está sendo montado, é literalmente naqueles detalhes é que a gente pensa, e a partir do momento que a gente conseguir pensar que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos que pensar que nós vivemos numa comunidade, uma comunidade diversa. E a partir do momento que a gente vive numa comunidade que tem uma diversidade, é importante que quando qualquer projeto que você vai fazer, qualquer coisas pequenas, estamos falando agora de acessibilidade, que tenhamos pessoas sentadas ali no local, não tem como vir de Brasília, não tem como vir de Florianópolis lá para Xanxerê. O que tem que vir é aquele que está ali, na topografia, seja de prédios, seja de calçadas, seja de ruas, seja de parques, etc. Até de construção de edifícios. São aqueles que estão ali. Como a Janice acabou de dizer, olha, engenheiros. A Fundação Catarinense de Educação Especial, se eu entendi bem, ela tem engenheiros. Veja que maravilha, olha, tem gente especialista. Não tinha. Nós contratamos há 4 meses uma engenheira e uma arquiteta. Então, todo o projeto agora, porque antes as entidades faziam, construíam um pedacinho, mas não passava pela análise de engenheiro. Agora não, tem que ter toda a acessibilidade, passa pelo engenheiro, tem que ter um engenheiro responsável. Isso é importante. Tipos de deficiência, isso é porque a gente tem que pensar nos velhinhos. Não é? E é tão óbvio essa necessidade que a gente se espanta, mas agora tem. Poxa, agora tem. Está vendo como é que é? Quando nós comparamos o Brasil em geral com 20, 30 anos atrás, nós melhoramos muito. Mas ainda falta tanto para a gente avançar. E podemos dizer que, por maior que seja o impacto no mundo, ele começa no quintal da minha casa. No quintal da casa. Literalmente isso. Não quero eximir, perdoe-me, os que estão nos assistindo, e a todos aqui os colegas, eu não quero retirar a responsabilidade dos poderes públicos superiores, no sentido de como eles provêm de infraestrutura material financeira num pote maior, a responsabilidade também está lá. Perfeito. Mas sobre projetos de acessibilidade, porque a gente quando fala projeto de acessibilidade, pensa assim, bom, é o cego, é o surdo, são aqueles caminhos e as rampinhas, que isso já deveria ser algo tão natural, ainda não é. Mas comparando com 20, 30 anos atrás, avançamos bastante, mas estamos longe. Mas o senhor sabia que eu ia acrescentar justamente a essa sua última colocação o seguinte, e com relação às pessoas com autismo, as normas e critérios básicos para a promoção de acessibilidade são respeitadas? E que normas são essas? Uma vez que o autismo é tão diferenciado de autista para autista. Claro, até no início da nossa apresentação hoje aqui falávamos que autismo vem sendo conhecido agora nos últimos 30 anos para cá. A velocidade aumenta cada vez mais. Quanto mais conhecimento, mais rápido nós estamos avançando. E claro, com essa rapidez toda, está havendo uma confusão no nosso país com relação ao diagnóstico de autismo. Já tem gente com 48 anos, casado, com filho, sendo diagnosticado com autismo. Aí saem nas redes sociais que Messi tem autismo, Anthony Hopkins, autismo.
já está um pouco entrando na banalização. Autismo é uma síndrome específica, clássica, e evidentemente é necessário que clínicos da área da saúde mental tenham formação, experiência específica, para a gente não querer botar tudo dentro de uma panela e fica uma confusão danada, porque as necessidades, em vez de serem mais centralizadas, elas são tão diversas que nós nos perdemos. No entanto, o senhor tem razão com a sua pergunta. Para o autismo, há que buscar especificidades sobre as necessidades que eles têm. E isso só se faz, primeiramente, com diagnóstico diferencial, segundo, com a identificação do que é que ele precisa. Hoje, lá na Fundação, na visita que eu fiz lá, fiquei feliz da vida, eu fui tão bem atendido, as pessoas animadas, aí eu comecei a me achar, não é? Foi tão bonito o encontro. Merece, professor. Muito. E aí, nós sempre dizíamos assim, ó, fiquemos atentos. Nós não podemos montar um programa de assistência para todas as pessoas com autismo. O que o grupo da área clínica e o grupo da área pedagógica tem o que fazer é identificar em cada um qual ou quais são as necessidades específicas do que eles têm que aprender. E não eu ter um programa para eles. Eu só posso ter um programa para cada um, inclusive sobre necessidade de acessibilidade, na medida em que eu capte, que eu entenda o que é que aquele indivíduo precisa aprender para melhorar a sua própria qualidade de vida. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Bom, como citado anteriormente, aqui nós temos uma série de datas dedicadas às pessoas com deficiência e profissionais e voluntários que prestam atendimentos a elas neste mês de dezembro. Então eu vou pedir para a nossa equipe de apoio de produção uma reportagem especial que abrange o universo das pessoas, os professores especiais, enfim, a eles o carinho da nossa reportagem. Vamos lá. As palavras professor, profissional e profeta não por acaso têm a mesma origem e definem muito bem quem professa no dia a dia a arte de despertar vocações e habilidades, promovendo assim o futuro de cada profissão. Por isso, trabalhar com educação é tão especial, principalmente quando os educandos elevam o grau de especialização do educador. Os exemplos a seguir provam mesmo que o dia do professor é todo dia. O professor da educação especial, ele é um especialista. Eu atuo na educação especial desde 1998. Não faria outra coisa, com certeza. É a minha vocação. Eu trabalho agora no atendimento educacional especializado para crianças com TDAH. O mínimo que tu consegue de desenvolvimento de uma criança, dentro do padrão dela, já é, às vezes, uma grande conquista. O trabalho para dar certo tem que ter essa tríade: família, rede regular e atendimento educacional especializado. Pela política do MEC, o TDAH não tem direito ao apoio na rede, mas as pessoas com TDAH também são público-alvo, porque o Estado viu que essas crianças têm muita defasagem acadêmica. E isso tudo diminui a autoestima, né? E acaba gerando mais dificuldades ao longo dos anos, né? Porque são crianças que não conseguem acessar com qualidade os anos superiores, né? Acabam tendo problema no trabalho. E aí é tão importante, né, estar qualificando também esse processo de escolarização da pessoa com TDAH. E o nosso Estado faz isso, né? É um diferencial. Sou professora de educação especial, já atuo na área há 26 anos. Eu fiz estágio na APAE e me encantei, me apaixonei, né, pela educação especial. Eu vejo que hoje em dia, apesar de a gente estar crescendo, estar evoluindo, mas a gente ainda precisa de profissionais com qualificação, acessibilidade, que ainda falta muito nas escolas. Uma escola é acessível para todos, material adaptado, mas a fundação está crescendo e a fundação tem contribuído muito
para que esses avanços realmente aconteçam. A gente consegue perceber os frutos da inclusão. Eles tiveram um convívio social e esse aprendizado foi muito importante. Estamos colocando eles no mercado de trabalho em diversas áreas. Se ampliou muito a questão do mercado de trabalho. Hoje eles estão em lojas, em farmácias, em organizações, empresas, né, na polícia. Então ampliou muito e é um orgulho, né? A diferença do professor de educação física do ensino regular para o ensino especial, onde hoje eu estou atuando, eu vejo mais assim um trabalho mais individualizado. Observando a potencialidade desse aluno, você vai desempenhar um trabalho mais de qualidade. Então, olhar na potencialidade dele para depois você adaptar aquela atividade para ele. Para poder fazer esse desempenho no trabalho da bocha paralímpico, a gente utiliza alguns dispositivos, calhas, capacete, ponteiras, a gente usa prancheta de comunicação, porque tem alguns alunos que não conseguem se comunicar através da fala, eles têm que saber o que eles estão fazendo naquele momento, eles têm que saber a altura que eles vão soltar aquela bolinha. É um trabalho, sim, gratificante, só agradecimento de poder estar dentro de uma educação especial e desempenhar esse trabalho. Precisa sim de tempo, precisa de experiências, sim. Cada ano que vai passando, a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo passar esse trabalho com mais qualidade. Sou educadora especial, sou pedagoga também. E eu me especializei para isso. Nós trabalhamos com crianças pequenas, 6 anos, todas autistas. Nós acreditamos muito no potencial dessas crianças. Nós vemos essas crianças lá no ensino regular. Esse é o nosso trabalho. Nós trabalhamos para incluir. Nós estamos aqui para entender, ajudar, apoiar e aprender com eles. Muito mais aprender. E aqui essas crianças têm educadoras como eu, como colegas. Existem vários, muitos. Nós acreditamos que todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos. Que maravilha! Com esta bela reportagem que é extensiva a todos os demais profissionais e voluntários que atendem as pessoas com deficiência, nós vamos chegando ao final da nossa primeira teleconferência, nessa parceria entre a Fundação Catarinense de Educação Especial e a FAPEU. Mas antes de encerrar efetivamente, eu gostaria de dedicar algum tempinho para as considerações finais. Professor Fachon, foi um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente, já havia ouvido falar muito do seu trabalho e a gente só pôde constatar a sua grande eloquência, a sua paixão pelo estudo e, naturalmente, o seu conhecimento, que é grandioso. Muito grato por sua vinda, por atender ao nosso convite. Eu vou começar dizendo, eu ganhei meu dia hoje. Era para eu estar hoje lá em São João del Rei, em Minas Gerais. A viagem estava programada. E quando Janice liga para mim e me faz o convite, eu não tinha como não atender. Não só por ela, vim por ela, mas vim também por mim. Porque o que nós conversamos aqui hoje, o que a gente discutiu aqui hoje é tão importante para a vida humana, porque a cada passinho que nós conquistarmos com uma ou outra pessoa, já ganhamos. Segundo ponto, quero agradecer não só a Janice, representante da Fundação Educacional Catarinense de Educação Especial, porque traz para mim uma nova esperança também. Quando eu retornei ao meu país, vivi muitos anos na Alemanha, quando eu resolvi voltar, as primeiras coisas que eu cheguei aqui, eu fui professor titular da Federal da Bahia, foi meu primeiro emprego lá em 87, sempre ouvia falar de Fundação Catarinense de Educação Especial. E vendo hoje Janice nesta função e conhecendo o que eu conheço de alguns anos já, isso me dá uma esperança. Não é só da Fundação Educacional ser forte, porque Fundação Educacional é instituição, mas que esta Fundação Educacional, sendo
forte e voltando a ser forte como é, possam assistir, esta fundação possa assistir às pessoas com qualquer tipo de atipicidade, de forma não só calorosa, amorosa, mas de forma eficaz. Que nós sejamos e passamos a fazer parte da história daqueles que não só falaram sobre solidariedade, falaram sobre o amor ao próximo, cristãos como somos, um país cristão como somos, mas que nós consigamos realmente também, na prática do dia a dia, manifestar a nossa solidariedade. Mais uma vez, então, Janice, obrigado pelo seu convite. Estou sempre a postos, a qualquer dia, a qualquer horário, enquanto estiver respirando, sempre estarei à disposição. Obrigado a vocês que assistiram. Obrigado também à moderação tão bem feita, profissional que eu estou entendendo que seja, né? Trouxe a leveza nas nossas conversas. Isso faz muito bem, uma conversa simples, bonita e eficaz. Muito obrigado, professor. Presidente Janice Krasniak, muito grato. Um grande amigo, pessoa que eu respeito muito. Mas assim, eu deixei para o final, Morimota. Eu queria colocar que amanhã, você me fez uma pergunta no início que nós fazemos pelas entidades para atender todas de forma igualitária. Nós atendemos as entidades, as APAES, com fomento, é um recurso que é o Fundo Social, o antigo Fundo Social que a gente chama, né? Todas as entidades recebiam, mas as entidades menores, como as AMAs, entidades de surdos e cegos, não recebiam esse fomento, né? É um recurso que vem do Tesouro, da fonte 100 do Tesouro, e elas não eram beneficiadas. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei junto com o governador Moisés e com representantes dessas entidades. Elas não sabem, mas é uma luta de muitos anos que elas almejavam receber esse fomento para a manutenção das suas entidades, e elas vão ser beneficiadas através do programa SC Mais Inclusiva. Estamos criando o subprograma Acolhe. Nós estamos acolhendo essas entidades. E eu posso te dizer assim, eu me sinto uma pessoa, uma profissional de carreira realizada. Porque há muitos e muitos anos eu vi essas entidades almejando receber esse fomento. E amanhã nós vamos estar assinando um edital de chamada pública para ser de forma transparente, que as entidades conveniadas com a Fundação e credenciadas ao Conselho Estadual de Educação e que atendem as pessoas com deficiência de Santa Catarina vão estar recebendo esse fomento. Essa notícia não tinha ainda? Não. Está sendo a senhora em primeira está mão. aqui em primeira mão, então? Em primeira mão. Foi aprovada hoje pelo grupo gestor, a gente escreveu de forma muito técnica. Eu tenho uma equipe muito boa na Fundação Catarinense. E eu te digo assim, que é uma das coisas boas que esse governo fez foi investir nos técnicos. E hoje eu tenho técnicos muito bons. Então, quando a gente lança a ideia, um ajuda a fazer o edital, outro ajuda a fazer outra coisa, e sai, a gente encaminha para o grupo gestor, e foi aprovado em pouco tempo. E nós estamos lançando esse edital amanhã, então eu estou dando deixei para anunciar no final, assim, para te dizer, agora sim nós estamos atendendo de forma igualitária todas as entidades. Todos que estão credenciados com a documentação em dia vão receber esse recurso no programa Acolhe. Isso foi um pedido, quando assumi essa gestão, a primeira-dama vivia me pedindo, Janice, vamos atender as entidades pequenas, vamos atender, então, eu estou cumprindo a meta que foi me dada, atender todos de forma igual. Acabamos de furar o Jornal do Almoço de amanhã. A senhora acabou de antecipar uma informação que só amanhã estará na mídia em geral. Mas eu agradeço de alguma forma Mas a possibilidade. Eu quero, sim, agradecer essa oportunidade, agradecer a você por fazer parte desse momento único da Fundação. A FAPEU, que tem sido grande parceira na divulgação do conhecimento.
Em relação à acessibilidade, eles estão nos ajudando muito com o Centro de Tecnologia, renovando, trazendo conhecimento científico para a Fundação Catarinense de Educação Especial. Os técnicos estão de portas abertas e dizer que a Fundação está inovando sim, estamos investindo com qualidade e graças a Deus encontramos assim um governo que quer investir. E eu sempre digo, Mota, para os profissionais de todas as instituições, pensem e pensem grande. E quando você me colocou, as entidades precisam saber fazer projetos, tem que fazer projetos e não fazer projetos pequenos, tem que sonhar alto e pensar grande para fazermos grandes projetos para atender as pessoas com deficiência. E muito obrigado por esse momento. Muito bem. Eu imagino que novas teleconferências como essa também surgirão a partir dessa parceria entre a Fundação Catarinense de Educação Especial e a FAPEU. Muito bem. Professor Fassion, mais uma vez, muito grato por sua vinda. Gratidão é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus, escreveu Miguel de Cervantes. Então, somos muito gratos por sua vinda, professora Janice também. E eu queria fazer um registro breve, mas com muita eloquência aos nossos e às nossas intérpretes da língua brasileira de sinais, que estiveram aqui nesse cantinho, praticamente referendando a intenção de uma teleconferência que fala de acessibilidade, que fala de atendimento aos deficientes. Caso contrário, né, não haveria essa, digamos, coerência naquilo que nós propunhamos. Juliana Souza Pereira Guimarães, Vanessa Paula Risotto, nós temos também a nossa queridíssima Beth Birgen, que é a nossa profissional de audiodescrição, que antes de começar veio observar inclusive as nossas roupas, os nossos cabelos, a nossa forma de postar, porque ela teria que descrever cada um de nós. É algo novo nessa área. Muito obrigado a Beth e a toda a sua equipe. Aos profissionais da audiodescrição também, em nome de toda a equipe técnica do programa, do Delmar, de produção, do Gerry e toda a sua equipe técnica, eu, em primeiro lugar, peço 1000 desculpas pelos problemas técnicos que nós enfrentamos lá no comecinho da teleconferência, mas eu vou dizer que é importante você superar esses problemas e conseguir, a partir do momento em que tudo se regularizou, trazer informações, comentários, conhecimentos tão importantes como o que nos proporcionaram os nossos dois convidados especiais, professor Fassion e a presidente Janice Krasniak. A você que acompanhou a nossa transmissão até aqui, muito grato, mais uma vez, direto do estúdio da FAPEU, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, Ilha da Magia. Muito obrigado aos câmeras, à equipe de apoio do áudio, à equipe de apoio de cenário, de produção, ao pessoal do cafezinho aqui da FAPEU, sempre solícito. E até a próxima. Esperamos novas teleconferências tão importantes quanto a que tivemos a oportunidade de acompanhar nesta noite. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.